Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é virtuoso, um grande trompista, membro da Ordem dos Músicos do Brasil, aliás, conselheiro na Ordem dos Músicos do Brasil. É dono da Musimed, uma loja muito especial aqui em Brasília, que é, na verdade, a maior livraria especializada no ramo da música da América Latina. E ele veio para o Brasil em 1968. Eu estou falando de Burromil Med. É um grande prazer, meu querido, ter você aqui em nossos estúdios para falar, de música, para falar de arte, já começando porque você veio parar aqui no Brasil. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bem, por que eu vim parar no Brasil é uma longa história. Eu sempre fui músico. Desde 5 anos eu comecei a aprender violino. Aí progredi, mas quando cresci um pouco, adolescente, eu percebi que as meninas olhavam mais para músicos de sopros do que para violinistas. Então mudei. Aí comecei a estudar trompa e sucesso estava garantido. Legal. Bem, aí eu comecei a estudar a trompa e terminei 2º grau. E meu pai, que sabia que profissão do músico no mundo inteiro não é das melhores, não, queria que eu fosse engenheiro. Então me matriculou na faculdade de eletrotécnica. Claro que foi um desastre, porque eu fui muito ruim de matemática. Em vez de estudar aquelas fórmulas matemáticas, sinos, cossinos e etc., não, eu estava estudando trompa. Claro que fui jubilado. Bem, aí foi decidido que vou fazer música mesmo. Aí entrei no Conservatório de Praga e fiz 6 anos de estudos de trompa, me formei lá. Paralelamente tocava em muitas orquestras, conjuntos de câmara e estava me preparando para a vida de profissional. Fiz serviço militar obrigatório, tocando onde? Na banda militar, 2 anos. Terminando o serviço militar, entrei numa boa orquestra como primeiro trompa, solo trompa, e estava com o futuro praticamente garantido. Porém, todo músico tcheco pensa em tocar no exterior, porque lá tem músicos demais e bons. Então, a saída, isso desde o século XIII. O reino tcheco exportava músicos para a Europa toda e continua até hoje. Bem, então eu tentei também ser exportado. Então eu procurei várias possibilidades, queria ir para a Alemanha. Eu estava falando um pouco alemão, mas não dava certo de jeito nenhum, sempre deu uma coisa errada. Aí de repente quem aparece em Praga? Maestro Isaac Rabczewski, procurando músicos para a Sinfônica Brasileira. Organizou o concurso em Praga, tinha quase 150 candidatos. E entre escolhidos, eu fui um deles, tá? Aí, terminando o concurso, o maestro falou que Brasil é uma maravilha e aqui está tudo perfeito. Isso era em março, no ano 1968. E que nós estamos contratados, ele contratou 13 músicos tchecos para a Sinfônica Brasileira do Rio, porque na época faltavam músicos na Sinfônica. Lá tinha vários donos de farmácias, vários dentistas e alguns músicos também. Bem, então ele contratou, falou, não, está tudo certo, fica tranquilo. Só que na época eu não sabia que certo brasileiro é diferente do certo normal. Bem, final da história. No dia do embarque, que era em julho, 13 músicos sentados em cima das malas, sem passagem e sem visto. Mas aí vem outro milagre brasileiro, na hora sai, e finalmente na última hora saiu tanto visto como passagem, e de repente nos embarcamos no avião e descemos no Rio de Janeiro. Isso idos de 1968. 68, não? Aí descemos naquele calor do Rio, que aqui era frio, inverno, mas para nós era muito calor. Sim. Não? E começou a vida de músico na Orquestra Brasileira. Naquela incerteza, se vai, não vai viajar, o que ninguém fez é estudar português. Então chegamos sem falar, nenhum de nós, uma palavra de português.
para tocar na orquestra é fácil, porque terminologia é tudo em italiano, crescendo, decrescendo, andante, então, isso não tem problema. Agora, o resto era mais complicado, o dia a dia. E acontecem aquelas confusões, não? Quando eu fui para a feira, queria comprar coco, e esqueci que acentos são diferentes, não? Eu falei, por favor, 2 cocô. Aí todo mundo riu, não? Mas tudo bem. Então, no Rio, começamos a tocar na orquestra e logo tempo depois já começaram a aparecer os outros convites e gravações. E eu fui convidado para dar aula no Instituto Villa Lobos, que era a faculdade de moda na Praia do Flamengo. Não? Que é a Unirio, né? É a atual Unirio, mas na época era onde se estudava música e fazia outras coisas. Era muito divertido. Não? Para dar aula de trompa, é muito fácil, não? Crescendo, decrescendo, dá cabo e vai. Um dia, falta um professor de matérias teóricas, chegou o diretor, falou, vem cá, você que vai dar aula. Eu não falo português. Você vira, outro termo que não conhecia, não? Você vira. E me botou na frente de 40 alunos para ficar 4 horas lá dando aula sem falar português. Não foi um desastre. Mas alunos até que gostaram, não sei porquê. Aí na noite seguinte dei aula de novo. Aí tinha que me atualizar, acabou a brincadeira. Então comecei a procurar os livros com terminologia musical em português e descobri que tem poucos livros e bastante falhos naquela época. Então comecei a escrever apostilas, transformei apostilas em slides, comecei a projetar e aulas tinham sucesso. Eu virei titular da disciplina que nunca na vida queria ensinar. Eu queria tocar, mas nunca ensinar. Mas o destino é esse, não? Aí comecei a dar aula, me tornei professor conhecido no Rio. Muita gente, por exemplo, Ginga estudou comigo. Primeiras aulas do Ginga era comigo, não? Mas teoria musical, muita gente acha teoria difícil, complicado. Na verdade, você como mestre da área, como é que você pode nos dizer? Teoria é complicada, é chato? Bem, em primeiro lugar, o que é teoria? Como surgiu teoria? O que surgiu primeiro, música ou teoria? Sem dúvida, primeiro é música. Os compositores começaram a fazer certas combinações, umas que deram certo, outras que não deram certo. E alguém começou a estruturar os procedimentos que deram certo, e isso se tornou a base da tal teoria musical. Então, teoria da música não é nada mais do que resumo de experiências dos muitos compositores do passado, e o que deu certo são as medidas, são os sistemas, etc. E isso pode ser ensinado de uma maneira chata, decoreba, ou de uma maneira mais divertida, porque a teoria é muito lógica. Não? Só um exemplo. Você sabe que tem 7 notas? Você sabe, do, ré, mi, fá, sol, si. Você sabe por quê? Por que tem as 7 notas? Porque tem 7 notas. Você sabe que tem 7 dias na semana? Há uma ligação. Porque no passado, os nossos antepassados conheciam 7 planetas, por isso tinha 7 dias na semana e por isso tinha 7 notas. Então, quando você começa a esclarecer essas ligações, tanto históricas como as lógicas, a teoria deixa de ser coisa chata e se torna uma coisa muito mais agradável. Mas voltando para Rio de Janeiro, não? Logo começaram a surgir as gravações e outras oportunidades. Aí, daqui a algum tempo, eu tinha 5 empregos no Rio. Começava às 7 horas da manhã, e como orquestra de câmara, depois foi OSB, depois foram aula, depois foi gravação, e à noite ainda a gente fazia show no Canecão. Não. Que já era um espetáculo, né? Já era espetáculo, não? Aí, aquela roda viva dos músicos, não só no Rio, mas em outras partes do Brasil também. Aí, nesse momento, eu já estava 6 anos no Rio, já estava estabelecido, estava ganhando bem,
não? Chegou convite da UNB. Aqui na UNB, em Brasília, estavam reformulando o departamento de música e precisavam professores para formar quinteto de sopros. Então, convidaram Odete Ernst Dias, na época, e vários outros professores, eu fui um desses, para formar quinteto de sopros. E, além de instrumento, cada professor tinha que ensinar uma matéria teórica. Não, isso para mim foi prato cheio, eu já era especialista, não? Então eu fui convidado em 74, na Universidade de Brasília. E fiquei lá 33 anos até me aposentar como Cristo. Sofri 33 anos. E já estava escrevendo, né? Já estava na efervescência da teoria musical. Naquela época, eu ainda trabalhava com aquelas apostilas. Mas rodar todo o semestre apostila naquele, como se chama? Mimeógrafo, aquele azul, tinta azul que fede álcool. Muito forte. Muito forte, não? Bem, então procurei alguém para transformar as apostilas num livro. Procurei em São Paulo, grandes editoras, mas ninguém queria editar. Então, até Tesauros aqui de Brasília editou e saiu aqui a primeira edição da minha teoria da música. Tá. E usei em 80, não? Do ano, mais ou menos 1980. E bastante tempo usei esse livro. Também editei o Ritmo e Solfégio, que também eram originalmente apostilas e se transformaram em livros. E comecei a dar aula na universidade, mas não só isso, porque nunca para mim foi suficiente um emprego, sempre tinha que ter mais atividades. Então eu sou fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, inclusive fui primeiro presidente da comissão artística dessa orquestra e participei do ato da fundação dessa orquestra. Bem, e depois me envolvi na Ordem dos Músicos, que até hoje, além do conselheiro, sou presidente de banca examinadora. Tá? E constantemente, né, vocês estão fazendo as provas, né, as avaliações. Todo mês. Porque isso é outro assunto problemático. Músico tem que ter o atestado que é músico ou não. De boa qualidade, né, para poder dizer, porque tocar é uma coisa, mas lecionar, ensinar... Exatamente. A profissão do músico, até 1960, não existia. Não, você não podia escrever na carteira do trabalho músico, porque não tinha categoria músico. Então, os melhores músicos da época, liderados pelo José Siqueira, maestro, conseguiram convencer o presidente Juscelino Kubitschek que músico é profissão. Para ser profissão tem que ter lei, que diz músico é profissão. Tá. Então convenceram ele e ele assinou essa lei, criando a profissão de músico. Então você agora é um músico. Não? Inclusive tem a ordem, tem um conselho, né, que rege. Isso. E para funcionar essa lei, tem que ter o órgão fiscalizador. Advogados têm seu ordem dos advogados, contadores têm seu conselho, etc. Então, músicos têm seu ordem dos músicos, que fiscaliza o exercício da profissão. Certo. Bem. Então, nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco. Aliás, no segundo bloco, nós vamos continuar aqui a entrevista com o grande virtuoso Borromil Mede, grande escritor da área da música que tem uma grande contribuição para a nossa sociedade, principalmente porque a sua história se confunde com a história da música clássica e música na atualidade do Brasil. Fiquem sempre conosco pelo canal 2 da NET. Voltamos já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.
Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Papo Suprem, sempre trazendo um convidado especial. E hoje nós temos um virtuoso, Borromil Mede. Ele é conselheiro na Ordem dos Músicos do Brasil e aqui em Brasília é professor emérito da UNB. E tem muita coisa para falar, né? E agora no segundo bloco ele vai falar sobre algumas das suas tantas e tantas obras. Borromil, por que reunir tanto livro nessa carreira? Bem, como eu já falei, quando cheguei no Brasil e baixei no Rio de Janeiro, faltou material didático que eu tinha que suprir. Então comecei a escrever e como as apostilas tinham sucesso, se transformaram em livro. Quando cheguei em Brasília, eu consegui editar esses livros, como já mostrei, e essa foi a primeira edição da Teoria da Música. Já falei que Teoria da Música não é nenhum bicho-papão. É simplesmente resumo dos cálculos musicais e experiências musicais e domínio da teoria é indispensável para qualquer músico que quer levar música séria. Bem, esse livro, com o tempo, ficou um pouco ultrapassado e eu consegui completar com mais 200 páginas esse livro, fazendo a versão definitiva, que é a 4ª edição, revista e ampliada, que tem mais de 200 páginas, comparando com o livro anterior. E, inclusive, português está melhor, porque contratei o revisor. Inclusive esse é utilizado por vários conservatórios e universidades do Brasil inteiro. Exatamente, graças a Deus está adotado no Brasil inteiro. Usei, inclusive, quando estudei no Conservatório Brasileiro de Música, esse mesmo. E isso leva a situações engraçadas. Às vezes aparece um jovem, não? Na Musimed e diz: eu sou estudante de música de Belém, eu estudei com seu livro, eu posso tirar fotografia com o senhor? Aí começa a elogiar. Claro que é muito agradável, muito gratificante isso. Claro. Bem, então esse livro hoje é adotado no Brasil inteiro e já tem mais de 100 mil exemplares rodados, o que para livro de música no Brasil é um milagre. Sim, sim. Tá. Bem, então esse é caro-chefe da nossa editora Musimed e completa com os livros de solfejo e ritmo, que são os livros técnicos práticos. Sempre muita gente pergunta: o que é solfejo? Solfejo é para aprender a cantar? Não, senhor. Solfejo não. Finalidade do solfejo é desenvolver leitura mental da partitura. Quando você lê romance, você não precisa ler em voz alta para ver aqueles abraços, aqueles beijos, aquelas cenas. Também o músico treinado não precisa tocar no piano ou cantar uma melodia da partitura. Ele abre a partitura e está ouvindo tudo o que está escrito como se alguém tocasse. Isso é ouvido interno. E como se aprende isso? É solfejo. Então, é caminho para desenvolver o solfejo interno. Então, é muito importante. Sim. E na parte da divisão dos valores, uma nota mais longa, outra nota mais curta, todas essas medidas se ensinam nessa matéria que se chama o ritmo. Então, esse que você pegou, mestre, curso básico de teoria, eu estava dando uma olhada, na verdade, para quem quer aprender, né? Para quem não sabe como começar, né? É até uma dica que você dá. Isso. O livro de teoria, aquele verdinho, é completo. É para faculdade, realmente é completo. Agora, aquele cantor do coro da igreja, aquele que toca trompete numa banda no interior, talvez não precisa todos esses detalhes, escalas artificiais e modos complicados. Então, para esse, vamos chamar freguês, o aluno, e eu resumi esse livro completo em 2 DVDs, curso básico de teoria da música. E eu dando aula na sala de aula, explicando os conceitos básicos. Grafia musical, haste para cima, haste para baixo, colchete para a direita, não? Claves
intervalos, escalas e acordes. O que qualquer músico precisa para começar. E é feito de uma maneira bem divertida. E para completar essa série de livros técnicos, saiu agora recentemente esse livro, Teoria da Música, livros de exercícios. Para cada capítulo da teoria, eu inventei os exercícios. Então, não é só para decorar, é para treinar através dos exercícios. Piano se aprende fazendo exercícios. Teoria se aprende fazendo exercícios. Então, agora a série de livros técnicos está completa. Mas, para não ficar tudo tão chato, dizem que é chato, eu não, mas dizem, tem outro livro muito mais divertido. Que tem umas historinhas, inclusive, né? Umas histórias curiosas e engraçadas. Você já começou a ler? Já li, na verdade, no final de semana, que você me presenteou. Vida de músico não é fácil. Vida de músico não é fácil, isso é um fato. Tá. Agora, eu juntei alguns conselhos sérios em forma de histórias agradáveis. Então, por exemplo, como escolher seu instrumento. Se alguém tem dedos pequenos, não é bom escolher contrabaixo, porque precisa de dedos grandes, não? E como escolher professor. O que fazer ou não fazer na véspera do concerto. Isso é muito importante. O que fazer e não fazer na véspera do concerto. Do concerto, não? E eu tenho um capítulo, porque você sabe que existe rivalidade entre os músicos. Então, um dos conselhos que eu estou dando, o que um músico não deve fazer nem com seu melhor inimigo. Tá. Por exemplo, não deve colocar percevejo na cadeira dele no dia do concerto, não deve pendurar cartaz no casaco do maestro, não deve colocar manteiga no arco do violino e outras coisas que não são legais de fazer com seus colegas. Inclusive, né? Agora, tem esse também da técnica do belting para canto, não é isso? Além dos meus livros, eu edito os livros via Musimed dos outros autores, muito importantes no Brasil. Por exemplo, esse livro, 500 Canções Brasileiras, é uma pesquisa fantástica da professora Ermelinda Paz, do Rio de Janeiro, que inclusive tem outros livros editados conosco. Esse também, Pedagogia Musical do século XX, muito importante. E mais outros livros que nós editamos, tudo no campo de música. E qual o conselho que você deixa para quem quer iniciar, para quem quer realmente trabalhar com isso de uma forma séria? Em primeiro lugar, você tem que gostar da música, como qualquer outra profissão. Porque música é uma paixão em primeiro lugar. É uma dedicação e você tem que abrir mão de muitas outras coisas. Você vai jogar menos joguinho no computador, porque você vai treinar escalas e vai treinar exercícios de música. Então, em primeiro lugar, tem que amar a música. Depois tem que escolher o bom professor. Porque o professor que não é bem preparado estraga o maior talento. Então, essas são as primeiras duas coisas. E o resto é abraçar a música e pensar música, viver música 24 horas por dia. Muito bem, mestre. E só para terminar, além desses livros, eu estou agora 24 horas por dia fazendo outro livro no estilo Vida de Músico Não É Fácil. O título é Música é uma coisa séria, mas nem sempre. Aí tem muitas histórias, não? Tanto da minha época do estudante, tanto da minha época do músico militar, das orquestras, e histórias dos outros músicos, capítulos sobre virtuosos, capítulos sobre maestro, capítulos sobre instrumentistas. Não? Inclusive tem muita gente famosa, né? Tem muita gente famosa falando sobre Paganini. A vida do Paganini é romance, não? Do Liszt também. E tem um capítulo muito engraçado, não sei se ainda dá tempo para falar, sobre um violino Stradivari.
vocês sabem que Stradivari é famoso violino, caríssimo, não? Tá? E a maioria dos músicos não pode comprar esse violino. Então eles estão nos museus. Sim, alguns chegaram a ser vendidos a 10 milhões de dólares. Exatamente. Ou são propriedade de um governo. Sim. Só que violino, para não estragar, tem que ser tocado. Tem que ser tocado. Então, o governo ou o proprietário rico empresta violino para um virtuoso. E isso aconteceu em Praga, muitos anos atrás, ainda na minha época de estudante. Lá em Praga tinha um virtuoso famoso, tá? Inclusive ele gravou todos os caprichos do Paganini, um atrás do outro, muito difícil. É uma peça muito difícil, inclusive. Mesmo. São 24 caprichos. Né? Ele viajava para o exterior, gravava disco. Para o pessoal que está em casa, o que é um capricho? Capricho é uma forma musical, como já diz o nome, divertida. Sim. Divertida para público, mas não para virtuoso. Para virtuoso é muito difícil. Bem, então ele estava no top da carreira, viajava, gravava, era professor do conservatório, não? Então o governo emprestou um Stradivari caríssimo para ele, para concertos dele. Ele cuidava desse violino, não? Com maior carinho, maior preocupação, não? Tudo bem. Até um dia, ele, que era solteirão, convicto, já com 50 anos, se apaixona. Apaixona por uma bailarina de 20 anos. Já começou o romance, não? Aí, a praga musical, no fundo, é pequena. E ele andando, segurando a mãozinha da bailarina pelas ruas de Praga, toda a cidade comentava isso. E marcaram um casamento. Bem, na véspera do casamento, ele foi se despedir dos amigos, noite do solteiro, não? E chegou na véspera do ritual do casamento só para trocar roupa no apartamento dele. Lá já estava a noiva, cuspindo o fogo, não? Não falou nada, só olhou para ele. Ele disse, não, amor, você tem que entender. E ela nada, só olhando para aquela sala. Olhos vermelhos, quase espuma na boca. O que ela viu? Violino colocado em cima do piano. Quando ele percebeu o olhar dela, ele gritou, violino não! Era tarde, ela pegou aquele violino Stradivari e quebrou ele inteiro na cabeça dele. E aí era Detalhe, fim do casamento, fim do violino, fim do... Detalhe, o violino Stradivarius foram fabricados pouquíssimos, né? Isso era um violino de autor do período romancismo. 1600, 1700. 1600 para 1700. E assim, existem pouquíssimos violinos Stradivarius. Então, assim, realmente é uma dádiva, é uma grande obra de arte. É como você ter um Miró, um Pablo Picasso na sua casa. Exatamente. E esta e outras obras, né? O mestre Bohumil Med, ele disponibiliza para vocês numa página, tem uma página, né? Fala pra gente a página lá da Musimed, o contato. Como é que as pessoas ficam sabendo as obras, o que está sendo editado, o que você está produzindo e tudo mais? Nós temos a página da Musimed, onde a gente anuncia novidades, lançamentos, etc. Mas, por enquanto, não vou publicar nada, isso vai ser surpresa e eu espero que até final do ano esse livro será lançado e tem muitas histórias. Tem uma história sobre enterro de um soldado no interior, enterro que levou 5 dias. Os costumes antigos, não? Quase pagões. Não. E muitas outras histórias. A vida do Paganini, o lado grotesco da vida dele, do Liszt, e muitas outras histórias. Isso tudo vai sair, se Deus quiser, até final do ano. Muito interessante, muito especial. E dizer para você que assim, eu me sinto
muito feliz de recebê-lo em nossos estúdios, porque a obra, o trabalho de Borromeo Mede já se confunde com a história da música do Brasil, na verdade, né? Então, eu pude estudar com os livros de Borromeo Mede desde os 4 anos de idade, no conservatório da minha cidade, e de forma muito séria. Os grandes pianistas, os grandes músicos da atualidade usam essas obras, e nós só temos a dizer, né, que continue fazendo nessa efervescência, produzindo mais obras tão espetaculares para todos, tá bom? Isso. É um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Aguardo vocês todos, atenção comercial, na Musimed e na W3 Sul. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, este foi mais um Papo Suprem, sempre um papo elevado aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa. Meu abraço a todos. Tchau.